Salmo 13, verso 1. Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor meu Deus, e responde-me. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. O tema da minha mensagem, como você já ouviu aí, Deus se esquece dos seus filhos. Porque esta angústia e esta aflição que muitas vezes nós, como servos de Deus, enfrentamos na nossa vida e na nossa caminhada cristã. E é exatamente isso que Davi está vivendo. Davi está enfrentando inúmeras angústias, inúmeras aflições, passando por dias tenebrosos. E, além disso, diante de todo esse sofrimento, diante de toda esta angústia e aflição, Davi se depara com uma angústia ainda maior, que é justamente aquele aparente abandono de Deus, onde parece que Deus não escutou o seu clamor, ou não está escutando o seu clamor, a sua oração, e parece que ele está sozinho diante desses inimigos, diante desses adversários. E é claro que este salmo tem tudo a ver comigo e com você, porque afinal de contas nós enfrentamos problemas, passamos por angústias, enfrentamos inúmeras situações, e muitas vezes somos tentados a pensar assim como Davi. Será se Deus está comigo? Será se Deus se esqueceu de mim? Será se Deus está escutando o meu clamor? Todavia, o que Davi está fazendo, e o que nós percebemos em todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, é que os filhos de Deus, eles não precisam temer as circunstâncias, eles não precisam temer as adversidades, e eles também não precisam temer a ausência de Deus. Porque o Senhor garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, algumas pessoas ficam preocupadas, e com aquela seguinte pergunta na cabeça: qual será o sofrimento que Davi está tentando descrever aqui? Para que ele pudesse levantar esta oração de forma tão dolorosa, de forma tão sofrida, ou seja, com o coração completamente angustiado. Não importa qual seja o sofrimento, qual seja o inimigo que Davi está tentando descrever, seja ele literal ou não, ou apenas uma linguagem figurada para descrever suas angústias, os seus problemas e suas aflições. Não importa para nós, o que importa é que justamente, e está muito claro no texto, é que ele estava enfrentando uma situação muito difícil. Ele estava sofrendo muito. E acima de toda esta angústia e sofrimento, o que agravou ainda mais é este aparente abandono de Deus. Este aparente abandono do Senhor no momento tão difícil que ele estava vivendo. Então, dentro disso, eu quero falar alguns princípios. Primeiro, a tentação de achar que Deus se esqueceu. É exatamente isso que nós vemos aqui nos primeiros versos, Mas ele diz, até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? E aí ele começa depois aí a descrever as suas angústias e as suas aflições. É exatamente esta a expressão que Davi usou para relatar a sua angústia e a sua aflição neste aparente abandono de Deus. Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Todos nós lembramos da vida de Davi. Davi sofreu por longos e longos anos. Davi sofreu inúmeros horrores. Davi sofreu horrores, seja em sua vida, em sua família, seja fugindo de Saul, provavelmente aí quase 10 anos de angústias e aflições, por todos os lados. Davi, em determinado momento, ele precisa abandonar a sua nação, ele precisa abandonar a sua família, ele precisa abandonar o templo, vivia uma vida de profunda angústia. Está diante de um homem, a injustiça imperando, a injustiça reinando na terra, um rei injusto e endemoniado dominava a nação, e Davi diz: até quando, Senhor? Será que o Senhor se esqueceu de mim? É natural que ele fosse tentado a pensar: será que Deus se esqueceu? É natural Davi pensar assim. Por quê? É natural. Ora, se você se lembra da história de Davi, Deus levanta o profeta e diz para o profeta ir até Davi, e levantar Davi, ungir Davi como rei.
Ou seja, o próprio Deus o separou e disse que ele governaria, que ele seria rei. Todavia, quando nós olhamos para Davi, antes de se assentar ao trono, Davi passou por inúmeras dificuldades. Davi, antes de se assentar no trono, Davi está em meio aos pastos da vida, em meio a inúmeras dificuldades da vida. Quando você olha para as Escrituras, você percebe os inúmeros servos de Deus que se depararam com circunstâncias bem parecidas com a de Davi. Quando você olha, por exemplo, para o apóstolo Paulo. Paulo, ele poderia, por um momento, pensar diante de uma cadeia romana, será que Deus se esqueceu de mim? Porque se você se lembra, Paulo, ele termina os seus dias apenas com os seus livros e sua capa. Paulo, ele relata que em seu julgamento ninguém compareceu. Ele estava sozinho. Diante das enormidades da vida, das inúmeras dificuldades da vida, Paulo poderia pensar o mesmo. O povo de Israel no Egito, será que Deus se esqueceu da gente? E é claro que comigo, com você, não é diferente. Nós também podemos passar por esses momentos. Podemos pensar o mesmo que os servos de Deus ao longo da história pensaram. Talvez por longos e longos períodos de sofrimento, seja no casamento, seja com os filhos, seja no trabalho, nós podemos ser tentados a chegar a este ponto. Será se Deus não nos ama? Será se Deus não está cuidando de nós? Será se Deus não está escutando a minha oração? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Nós podemos chegar a esse ponto. Mas aí você precisa se lembrar que isso é só uma tentação. Isso é um aparente abandono de Deus. Mas não é um abandono de Deus. Ele garantiu que estaria comigo e com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ou usando uma linguagem do profeta Isaías, ele diz, né? Pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. O que Isaías está dizendo é, pode uma mãe que amamenta o seu filho, ou seja, um filho que depende dela totalmente, essa mãe que gerou aquele filho, que deu à luz aquele filho, que vai demonstrar o ápice do seu amor com todo aquele cuidado, mesmo que uma mãe ela abandone o seu filho, esqueça do seu filho, Deus diz, eu não me esquecerei de você. Então lembre-se, isso é só um relato, é uma tentação, pois Deus não se esquece dos seus filhos. Davi, ele está relatando os seus conflitos interiores, como nós vemos aqui no verso 2. Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Você percebe a linguagem que ele usa? Até quando? Eu relutarei dia após dia. Ou seja, angústia. Manhã após manhã, dorme, levanta, acorda, levanta, e mais um dia de angústia, mais um dia de aflição, mais um dia tenebroso que talvez Davi estivesse vivendo. Ele foi ungido rei, mas agora ele está correndo o risco de morrer, ser morto. Ora, ninguém pode ser rei se ele for morto. Imagine a cabeça e o conflito que estava na mente de Davi em seu coração. Ora, Deus disse que eu seria rei. Agora o cara quer me matar. Olha o tamanho das angústias, olha o tamanho das aflições. Inúmeros cristãos, inúmeros servos de Deus já enfrentaram inúmeros conflitos interiores. E as dúvidas podem surgir. Imagine, por exemplo, Abraão. Quando nós olhamos para o pai da fé, Deus ordena a Abraão que ele sacrifique o próprio filho. Você parou para analisar o conflito que Abraão poderia estar enfrentando naquele exato momento? Mas como assim? Deus ordena que eu sacrifique o meu próprio filho a ele. Ora, se Deus já havia deixado muito claro, Deus proibiu o sacrifício de humano. E agora Deus está pedindo a Abraão que ele sacrifique o próprio filho a ele. Aquele filho que Deus já havia prometido a ele como uma herança, como uma promessa, ou seja, algo completamente impossível. E agora Deus diz, eu quero o seu filho, você vai sacrificar o seu filho. Imagine a cabeça de Abraão ao olhar e dizer, mas os deuses são os falsos deuses que exigem e pedem sacrifício humano. Imagine a situação de Abraão.
Imagine a situação do salmista, no Salmo 73, como nós bem lembramos. Ele diz, quase me resvalaram os pés. Ou seja, eu quase caí da fé. E ele descreve o porquê, toda aquela angústia, toda aquela aflição. E ele diz, porque os ímpios prosperam. E ele começa a relatar os ímpios de uma maneira como se aqueles homens malignos e depravados e corrompidos, da planta dos pés ao alto da cabeça, eles não tivessem nenhum problema. Ele pinta os ímpios de uma maneira como se eles não tivessem doenças, como se a doença não os atingisse, como se nenhum problema nesta vida pudesse tocar aqueles homens. E aí ele olha para o justo, ele começa a olhar para o servo de Deus e ele diz, olha a minha situação. Vivo sofrendo, vivo angustiado, vivo aflito. Ele estava em um grande conflito. Quando nós olhamos para o profeta Abacuque, nós vemos a mesma coisa. Tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, mas como? O Senhor que é justo, por que o Senhor permite tanta injustiça? E o mesmo pode acontecer comigo e com você. Nós enfrentamos inúmeras lutas interior. Será que o Senhor me ama mesmo? Mas por que eu estou sofrendo? Mas por que eu estou passando por tanto problema? Por que eu estou passando por tantas dificuldades? Davi está relatando aqui a sua tristeza, né? Ainda no verso 2, até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Tristeza a cada dia. Dia após dia, algo rotineiro. Esta é a linguagem que Davi está usando aqui. Algo contínuo. O que nós aprendemos aqui? Que o cristão ele pode passar por longos períodos de tristeza, que o cristão ele pode passar por longos períodos, né, de sofrimentos, de angústias, de inúmeras tempestades, mesmo cristão verdadeiro. Mesmo um cristão genuíno, ele não está isento de passar por angústias, aflições. Eu sei que o salmista vai dizer, né, no Salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é exatamente. Mas às vezes a noite podem ser várias e várias noites. A noite pode ser anos. Mas aí, a sua força, você precisa seguir aqui o conselho de Davi. A sua força, o seu refrigério, o seu ânimo e o seu vigor não está atrelado a essas coisas, não vem de coisas exteriores, mas ele diz que o ânimo dele, a força dele, vem de Deus. Muitas vezes nós pensamos que a tristeza ela é um sinal de fraqueza e até mesmo de incredulidade. Mas nem sempre. Nem sempre é. Davi mesmo chegou a um determinado momento, diante de uma circunstância, que ele chorou até não ter mais forças. Só que o nosso problema hoje, principalmente da cristandade moderna, é que eles não conseguem conviver com o sofrimento. Eles não conseguem conviver com as angústias da vida, com as aflições da vida. Nós vivemos em uma cultura que tem um medo danado da tristeza. Hoje, por exemplo, as pessoas não podem chorar até mesmo a perda de um parente, de um ente querido. Quando você olha para a Escritura, as pessoas choravam quase 30 dias, viviam de luto. Mas hoje não cabe, dentro da teologia moderna, esta ideia de sofrimento, de angústia, de aflição, de afligir a vossa alma. Você se lembra lá do Yom Kippur? Foi Deus que ordenou. Neste dia vocês vão afligir a vossa alma. Ou seja, vocês vão trazer sofrimento, tristeza sobre ela. Esse é o paradoxo da fé. Jesus diz, felizes os que choram. Só que nós achamos que uma vida empolgante é uma vida que é isenta de lágrimas. Isso é uma ilusão. Você achar que uma vida empolgante é aquela vida que não há nenhum sofrimento, que não há nenhuma angústia, que não há nenhuma aflição. Ora, até Jesus chorou, não foi? Com a morte de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitar a Lázaro. O choro faz parte da vida. O sofrimento faz parte da vida. As angústias fazem parte da vida. Nós precisamos aprender a lidar com elas. Só que nós achamos que a vida cristã triunfante é aquela que nunca sente nada. É aquela que nunca passa por nenhuma angústia, por nenhuma aflição. É aquela vida que nunca, aquela pessoa que nunca vai derramar uma lágrima diante de Deus. E isso é tolice. Tanto o sofrimento, quanto a tristeza, quanto o choro fazem parte da vida.
Nós não estamos isentos a essas coisas. Nós precisamos aprender a conviver com elas. Nós precisamos aprender a apresentar diante de Deus as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos medos, e aprendermos também a esperar em Deus, a confiar em Deus, a descansar em Deus em toda e qualquer circunstância. Então lembre-se disso, o sofrimento, a tristeza e o choro faz parte da vida. Inclusive na vida dos escolhidos de Deus, porque Davi era um escolhido de Deus. E ele passou por muitos sofrimentos. Não será diferente comigo e com você. O problema é que hoje, quando as pessoas olham para Romanos 8, 28, quando Paulo diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como que os cristãos modernos olham para esse texto e interpretam esse texto? Já que não cabe nenhum sofrimento na nossa vida, então quando ele olha para tudo coopera para o nosso bem, é todas as coisas boas. Não é isso que o apóstolo Paulo diz. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É tudo. Sejam as coisas boas, sejam aquelas que não são tão boas, pelo menos aos nossos olhos, mas de uma maneira ou de outra, Deus está usando aquela circunstância, aquela situação, para trabalhar em mim e em sua vida, quebrantar-nos, transformar o nosso coração, quebrantar a nossa vida diante do Senhor. Então, de uma maneira ou de outra, tudo vai contribuir para o nosso bem. Só que eles não conseguem olhar para Romanos 8, 28 com essa perspectiva. Eles acham que é somente as coisas boas. Tudo aqui, na verdade, inclui inclusive essas coisas que para muitos são ruins. Então tudo que Davi, meu irmão, passou, era para o seu treinamento, para se assentar ao trono. Da mesma maneira, para nós hoje, tudo que o povo de Deus sofre e passa nesta vida é um treinamento. É um treinamento para o amanhã. Para quando nós reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Só que isso não é muito atraente, não é? Falar que tudo que você enfrenta hoje, que todas as angústias, as aflições, as inúmeras dores, são uma preparação para aquele grande dia onde nós passaremos a eternidade com o nosso Deus, dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura como a nossa. Isso aqui não é algo atraente. Dizer que você está sendo preparado para a eternidade, você está sendo forjado para que você passe a eternidade com o Senhor, não é algo muito atraente. As pessoas querem uma solução para o hoje, para o aqui e o agora. Se você chegar e falar, olha, você está sofrendo hoje para que amanhã você se assente ao trono, neste mundo, aí eles se sentem motivados. Tanto que muitos líderes religiosos adoram citar José, adoram citar inclusive Davi, adoram citar Daniel, para tentar garantir a todos os cristãos que irá acontecer o mesmo com eles. Nós não temos autoridade ou autonomia para garantir isso. Que você está sofrendo hoje, mas que amanhã você estará ali se assentando-se em um trono. Não há garantia. A garantia que nós temos à luz das Escrituras é que tudo coopera para o nosso bem. Que neste período que Deus nos concede de vida, tudo está contribuindo para o nosso bem. Tudo está convergindo para o nosso bem, nos transformando, nos lapidando, para que um dia nós encontremos com o nosso Criador e passemos a eternidade com Ele. O segundo ponto que nós vemos aqui, e é óbvio, pode ter até mais pedidos aqui, mas pelo menos 3 pedidos Davi faz, né? No verso 3 ele diz, atenta para mim, ó Senhor meu Deus, e responde-me. Atenta para mim. A ideia de intervém, faz alguma coisa. Esta é a ideia do texto. Senhor, age na minha vida. Opera na minha vida. Faz alguma coisa, ó Deus, em minha vida. Nós temos inúmeros exemplos disso nas Sagradas Escrituras. De servos de Deus, servas de Deus, que buscaram o Senhor com o coração completamente angustiado, aflito, e apresentaram as suas orações a Deus e tiveram as suas orações respondidas pelo Senhor. O primeiro exemplo que eu gostaria de citar é de Ana. E diz o texto, né? Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para a casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E aí depois você
se você se lembra do texto, né? E Deus a abençoou. Mas o texto é interessante e diz, né? O Senhor se lembrou dela. Há todo um contexto por detrás ali, se você se lembra, havia o sacerdote. Imagine uma mulher derramando as suas lágrimas diante de Deus. O sacerdote não era lá grande coisa. E ele olha para ela e diz, ei, aparta-te do vinho. A mulher não tinha mais lágrimas para derramar, a mulher não tinha palavras mais de forma audível ali. E o sacerdote olha para ela e diz, ei, pelo amor de Deus, né? Logo cedo está embriagada já do vinho? Para com isso. E ela diz que a alma dela estava profundamente angustiada. E ela não estava bêbada, ela não estava ali zombando de Deus, ela estava levantando um clamor a Deus. E Deus respondeu a oração daquela mulher. Deus abençoou a Ana. Né? Imagine a angústia daquela mulher. Naquela época tinha ali a poligamia, né? E a outra companheira lá de Eucana, a mulher tinha vários filhos. Né? E aí ela zombava de Ana. Né? Zombava de Ana. Imagine a situação. E ela com o coração completamente angustiado, apresentando diante de Deus. Né? Então é só uma figura de linguagem. Né? O Senhor se lembrou dela. Né? Porque nós somos tentados a achar que Deus nos abandonou. Nós somos tentados a achar que Deus se esqueceu de nós. Nós temos esta sensação que Deus se esqueceu de nós. E por isso Deus utiliza esta linguagem. Né? O outro exemplo que nós temos é de Noemi, né? De Noemi e Ruth. Ruth, capítulo 1, verso 6 diz, né? Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Você se lembra, né, de todo o contexto ali de Ruth, né? E eles saem da casa do pão, porque não tinha pão. Eles vão para outra terra e ali ela perde o seu marido, os seus filhos, e só restou-lhes as suas noras. Né? Então uma vida completamente sofrida, com inúmeros sofrimentos. E diz então que ela ouviu que o Senhor se lembrou do seu povo. Ou seja, porque nós somos tentados a achar que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou. Mas o interessante é que quando nós vemos estes exemplos nas Escrituras, eles sempre estão atrelados a um povo prostrado diante de Deus. Um povo que está ali clamando ao Senhor, apresentando a sua súplica diante de Deus. O interessante é que o que desperta a memória de um Deus que nunca se esquece é a oração. Porque constantemente é isso que você percebe. Eles prostrados, clamando ao Senhor, e Deus responde. Você se lembra do salmista? Porque está abatido a minha alma. E ele diz, espera em Deus. Espera em Deus, confia em Deus. Segundo, né, ele pede para que o Senhor ilumine os seus olhos. Né? Ainda no verso 3, ele diz, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. E se iluminar os olhos aqui, a ideia é justamente de trazer aquele fôlego de vida, né? Porque quando você olha nos olhos, né, quando a pessoa está meio arrebentadinha, né, está meio judiada, você olha no semblante dela, já está meio brocochô, né? Está meio assim, né, meio desanimado, meio angustiado, meio aflito. Você olha no olhinho, você já vê que, né, parece que não há aquele brilho nos olhos, né, como nós dizemos, né? Porque ali nós conseguimos perceber isso, né? O vigor da vida transparece principalmente nos olhos. E quando nós vamos para a Escritura, nós podemos ter esta informação, checar esta informação e percebemos que realmente isso, né? Traz esse brilho nos olhos, aquele ânimo, né, para a vida, como nós vemos aí em 1 Samuel, capítulo 14, verso 27, né, que diz, porém Jonatas não havia ouvido quando seu pai fez o juramento diante do exército. Por isso estendeu a ponta da vara que trazia na mão e a molhou no favo de mel. E quando pôs o mel na boca, seus olhos brilharam. Né? Ou seja, quando ele comeu, os olhos voltaram a brilhar. A ideia do quê? Daquela pessoa que está morrendo, né? Desfalecendo. Aquela pessoa sem ânimo. Davi está dizendo isso, Senhor, ilumina os meus olhos. Né? Ou seja, que o Senhor seja a minha força. Que o Senhor seja o meu ânimo. Que a minha esperança esteja no Senhor. Porque convenhamos, meu irmão, tudo na vida tem a ver com ânimo.
tudo que você vai fazer nesta vida tem que estar ligado ao ânimo. Seja você treinar, seja você trabalhar, seja você aprender instrumentos, seja você estudar, seja em sua casa, seja em seu trabalho, seja na igreja, tudo você precisa de ânimo. Se não houver ânimo, você para. Você se prostra. E há uma grande diferença aqui de Davi para a teologia bíblica, para a teologia moderna e ensinada por muitos líderes religiosos, baseada aí na psicologia, que você pode tudo, desde que você se dedique, desde que você se esforce. Davi não está dizendo que ele pode todas as coisas. Davi não está dizendo que o seu ânimo é por conta do seu próprio vigor. Mas ele está dizendo, a minha força, o meu ânimo, ele diz, Senhor, ilumina os meus olhos. Ou seja, Senhor, seja o meu ânimo, seja a minha força, me fortaleça a cada dia. É isso que ele está dizendo. E é exatamente isso que eu e você temos que aprender dia após dia. A nossa força não vem de nós mesmos. Você não pode nada, eu não posso nada. Nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos pó. Mas constantemente somos tentados a achar que somos alguma coisa. Que nós podemos conduzir a nossa casa longe de Deus, que nós podemos conduzir o nosso casamento longe de Deus, que nós podemos fazer qualquer coisa neste mundo sem a bênção de Deus, sem a proteção de Deus, sem o cuidado de Deus sobre nós. Lembre-se, você é fraco. Você é pó, nós somos assim, todos nós aqui sem exceção. Então a nossa força vem do Senhor, porque nós somos fracos em nós mesmos. Tudo o que nós fazemos é porque Deus sopra esse fôlego de vida em nós. Porque se Deus não nos der esse ânimo, se Deus não nos der este fôlego de vida, nós estamos perdidos. Se Deus não for o seu ânimo na igreja, acabou. Imagine, vivemos 10, 15, 20 anos aí juntos. O Xandinho já está... Nós estamos quanto tempo juntos, Xandinho? Na igreja? Quantos anos já, Xandinho? Muito mais de uns 15, mandando para mais, né, Xandinho? O que é o ânimo dele? Claro que tem que ser Deus, 15 anos, 16 anos aí, até mais, se abusar. Quantas vezes nós já erramos? Quantas vezes já falhamos? Se o ânimo dele fosse um homem ou um líder religioso, com certeza ele não estaria mais aqui. Da mesma maneira, vale para todos nós. O nosso ânimo vem do Senhor. Porque imagine você aguentar as mesmas ilustrações, as mesmas brincadeiras. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Tem que se revigorar em Deus. Na igreja, no seu casamento. Se não houver este ânimo que vem do Senhor, acabou. Quem vai permanecer? Não aguenta. No trabalho a mesma coisa. Então, o que Davi está dizendo aqui é que o Senhor que o mantém de pé, que é o Senhor que lhe dá ânimo, e é por isso que ele vai permanecer, e é por isso ele busca o refúgio e o refrigério em Deus. Senhor, ilumina os meus olhos, me me traga ânimo, revigora a minha força. E ele ainda pede, que os inimigos, não deixe que eu seja envergonhado diante dos meus inimigos, no verso 4, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra eles, e meus adversários não se alegram com a minha derrota, não se alegrem com a minha derrota. Ele pede para que Deus não deixe que ele seja envergonhado diante dos seus inimigos. E terceiro e último princípio para a gente encerrar, Davi ele diz, nós podemos perceber aqui, que a fé, ela traz a alegria antes mesmo que o socorro venha. Esta é a perspectiva que nós temos aqui no texto. A fé traz a alegria antes mesmo que o socorro venha. Vamos ler aí o verso 5 e 6. E ele diz, mas eu confio na tua misericórdia. Meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Algumas versões na revista atualizada vai dizer, quanto a mim, confio na tua graça. Ou confio no teu amor. Confio na tua misericórdia. O que Davi está dizendo é o seguinte, as circunstâncias estão aí. Os problemas ainda estão diante de mim. As inúmeras adversidades ainda estão diante de mim. Todavia, eu confio em Deus, a minha confiança está nele, ele é o meu refúgio, ele é a minha força, ele é o meu escudo e a minha proteção. Ele diz, eu confio nele.
Uma constância no livro de Salmos é justamente essa. Na maioria das vezes, os salmistas começam relatando os seus problemas, as suas angústias, as suas aflições, e na maioria das vezes eles terminam o salmo não dizendo, olha, todos os problemas foram solucionados. Olha, Deus é tão maravilhoso que todo problema caiu por terra. Não. A grande característica dos salmos é que eles terminam cheios de fé, de esperança, de confiança em Deus. Eles não esperaram os problemas serem solucionados para que eles pudessem glorificar a Deus e adorar a Deus, bendizer ao Senhor e demonstrar uma confiança total em Deus. E é muitas vezes o oposto que nós fazemos, não é? Nós só queremos engrandecer a Deus, louvar a Deus, depois que tudo estiver do jeito que nós queremos. Depois que tudo sair do jeito que nós planejamos, aí sim, talvez eu possa erguer um clamor e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Mas a grande característica dos servos de Deus é que, mesmo diante daqueles sofrimentos, angústias, eles terminam convictos, cheios de fé e de esperança em Deus, mesmo que não haja uma aparente solução dos problemas. E ele diz, né, quanto a mim, confio. E o interessante é que há uma sequência, né? Ele diz no verso 5, mas eu confio na tua misericórdia. E aí o próximo passo é, meu coração se alegra na tua salvação. E ele diz, cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Primeiro ele demonstra a sua confiança total em Deus. E a sequência é, alegro-me e canto ao meu Deus. Por que isso é importante para nós? E o que isso tem a ver comigo e com você? Nós precisamos nos lembrar de uma coisa. Nós somos seres humanos limitados e pequenos. Então lembre-se, quando você, um ser humano pequeno, for tentado a achar que Deus te abandonou, que você está sozinho, que Deus se esqueceu de você, o que Davi está dizendo é, confie. É exatamente isso que eu e você precisamos fazer. Nós, com a nossa pequenez, seremos constantemente tentados a achar que Deus se esqueceu de nós. E quando você for tentado a achar que Deus se esqueceu de você, diga como Davi, mas eu confio na tua graça, mas eu confio na tua misericórdia, mas eu confio no teu amor. É isso que nós temos. E o que é confio na tua graça? O que o Novo Testamento vai dizer para nós? O que é a graça? É o amor de Deus por nós, pecadores. Graça, em algumas versões, será aí traduzida por um amor infalível, né? Porque o nosso amor é falível, de Deus não. O amor de Deus pelo seu povo não está baseado no que nós somos, ou em quem nós somos, mas está baseado em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós, quando nos convertemos, quando Deus nos escolheu, quando Deus nos chamou, ou seja, nós agora estamos em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. E todas aquelas bênçãos de Deus sobre Cristo Jesus estão sobre nós. E é por isso que nós podemos descansar em Deus, por isso que nós podemos confiar no Senhor em toda e qualquer circunstância. Então, quando você for tentado diante das dificuldades e das enormidades da vida, lembre-se que você é pequeno, que a sua mentalidade, o seu raciocínio é pequeno, e você será tentado a colocar Deus contra a parede, e será se Deus me ama? Lembre-se, continue confiando em Deus, continue dependendo totalmente do Senhor, e reafirme a sua confiança e a sua esperança nesse Deus que pode ter certeza, Ele não abandona nenhum de seus filhos.